Graça e paz a você que está aqui comigo nessa breve meditação, onde eu gostaria de conversar com você sobre essa longa estrada da vida, onde nós corremos e não podemos parar, na esperança de sermos campeão e alcançarmos o primeiro lugar. Essa música, para os mais antigos aí, você vai identificar que é uma música interpretada pelo milionário José Rico. Me veio a lembrança nessa manhã. Eu estava meditando sobre o Salmo 119, versículo 105, que diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E acredite ou não, pensando nisso, meditando, conversando com Deus, me veio essa música à memória. Até peguei a letra no Google para ler até o fim. Me lembrei da minha infância, onde eu participava de festas com meus pais. Meu pai me levava na casa de um amigo e tocava essa música, entre outras. Mas eu me lembro de um dia específico em que eu estava já cansada depois de correr com a molecada. Eu era muito criança. E aí eu deitei no sofá dessa casa, e nessa casa tinha um quadro que desenhava um caminho longo, assim, meio que infinito, com árvores em volta, assim, mas era um caminho, né? E começou a tocar essa música, e eu fiquei ali viajando naquele caminho, pensando nesse coitado desse milionário José Rico correndo, sem poder parar, né, na esperança de ser campeão. E aí essa música nos leva que chega, né, o dia em que os olhos ficam cansados e o final da corrida chegou, né, ou seja, ele morre. Me dava uma tristeza. E aí, juntando isso com a palavra de Deus, com esse Salmo 119, versículo 5, o Espírito Santo me revelou algumas coisas e eu gostaria de compartilhar com vocês. Vem comigo. Então vamos lá. Se nós observarmos a nossa vida, né, realmente é uma corrida. Uma corrida numa estrada longa, para uns mais longas, para outros menos longa, né? E é uma corrida sem parar. E realmente nós estamos querendo o primeiro lugar, nessa esperança. Nós temos uma esperança de conquista, né? Uns querem conquistar riqueza, outros querem conquistar títulos profissionais, outros querem conquistar família, casamento. Os que já têm filhos querem ver os filhos conquistando, né? E na verdade parece que de manhã a gente acorda e partiu todo mundo para essa longa estrada da vida, que na verdade é fictícia, né? Porque o que para uns pode ser uma longa estrada de 100 anos, para outros pode ser de 50. Eu posso ter uma estrada ainda de 20 anos, mas eu também posso ter uma estrada de 20 minutos ou até de 20 segundos, né? Hoje, com as redes sociais, a gente tem as notícias do mundo inteiro e nós temos visto quantas pessoas estão morrendo de mal súbito, né? Independente da idade, jovens, atletas, pessoas que se cuidam. Então, assim, sempre houve mortes por mal súbito, mas hoje nós temos as notícias em tempo real, né? Notícias de tragédia. Acontece um acidente absurdo do outro lado do mundo e a gente fica sabendo nas redes sociais. Então, assim, nós podemos perceber que essa longa estrada da vida de cada um é muito particular, né? Pode não ser tão longa. Mas enfim, que todos nós estamos correndo atrás na esperança de sermos campeões em alguma área, eu acredito que vocês vão concordar comigo, né? E muitos já estão com os olhos cansados, né? Independente da idade, independente do tanto quanto percorreu, mas os olhos estão cansados porque às vezes o fracasso já alcançou, a depressão já alcançou, o estresse já alcançou, né? Essas síndromes agora, síndromes de burnout, de várias coisas, que é de tanto trabalho, de tanta pressão, de tanta cobrança, né? Tudo isso, de repente, já pode estar fazendo os seus olhos estarem cansados. Mas você que está aqui me ouvindo, o fim da vida não chegou. O fim da corrida ainda não chegou, não acabou a sua corrida. Existe ainda uma luz para você, né? Que aí, então, entra a palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés. E eu vejo também hoje uma multidão de
pessoas seguindo coachings ou até pregadores, se intitulam pastores, a gente não conhece o coração, a gente vê só o que está nas redes sociais, mas baseado no que eles demonstram para nós, ensinando pra gente uma aplicação da palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés, né? E eu vejo multidões de pessoas seguindo e se arrastando e nessa corrida aprendendo e colocando em prática esses ensinamentos, e que bom que tem colocado, porque a palavra de Deus nos afirma que lâmpada para os nossos pés é a palavra dele. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. Então isso é uma coisa muito interessante, porque, veja bem, lâmpada é algo que você acende. Tudo bem que esse salmo foi escrito há mais de 3.000 anos, não existia ainda nem pilhas, que dirá eletricidade. Mas lâmpada é algo que você acende, ela não tem luz própria, né? Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu posso pegar a palavra de Deus e colocar ela, aplicar ela na minha vida e fazer com que ela clareie os meus passos, né? Quando você vai andar numa mata, numa floresta, você leva um farolete, você dá uma olhada assim para frente, mas o maior tempo você está clareando o lugar onde você está pisando, porque você precisa olhar onde você está pondo os seus pés. Se tiver um bicho peçonhento, ele foge com a luz. Se tiver um buraco, você se desvia. Se tiver uma pedra na qual você possa tropeçar, virar seu pé, acabar ali com a sua caminhada, a luz, a lâmpada que você acendeu, ela vai te demonstrar e você então vai se desviar daquilo. E é isso que está acontecendo nas redes sociais hoje. Pessoas estão pegando versículos e ensinando você, e você vai colocando em prática, e essa lâmpada está se acendendo nos seus pés. Você está se desviando das coisas que não vão te favorecer na vida, nessa longa estrada da vida, e está começando a clarear os seus pés. Mas veja bem, o salmista continua dizendo que luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus, ela é lâmpada, mas ela também é luz para o caminho. Então, você pegar parte da Bíblia, como está sendo ensinado, e colocar em prática na sua vida, ela vai funcionar como uma lâmpada que clareia o seu pé, o seu passo nessa longa estrada da vida. Mas, quando a corrida acabar, você não pode fazer igual o milionário José Rico na esperança de ser campeão e aí depois entender que nós somos o que somos e vamos ter aquilo que bem merecemos, porque na verdade o que nós merecemos, essa mesma Bíblia que acende uma lâmpada para o seu pé na sua vida financeira, na sua vida familiar, na sua vida de educação de filhos, na sua vida profissional, essa mesma palavra, ela também tem uma luz que diz que o que nós merecemos é o inferno. Porque todos nós somos pecadores e nascemos destituídos da glória de Deus. Nós não temos, não merecemos, e nada do que nós vamos fazer nessa longa estrada da vida, por melhor que seja aos olhos humanos, nada disso vai nos fazer merecer o céu. Nós podemos ser bonzinhos, nós podemos aplicar essa lâmpada diariamente, ter vidas aprovadas diante da sociedade, sermos pessoas bem vistas. Isso vai fazer com que a gente não tropece. A nossa lâmpada está acendendo os nossos pés e nós vamos viver bem aqui na terra. Só que quando a corrida acabar, quando os olhos se cansarem, quando a vida então findar, é que nós vamos perceber que faltou a luz que ilumina o nosso caminho. Porque lá em João, no capítulo 1, Evangelho de João, dessa mesma Bíblia que tem te direcionado em alguns aspectos, ela também diz que Jesus é a palavra de Deus, que estava lá na criação, quando Deus falou que haja luz e a luz se fez e as trevas se dissiparam. Então Jesus é a luz dos homens. E ali nesse mesmo evangelho, dessa mesma Bíblia que você tem pego algumas partes para fazer da sua vida uma vida melhor, ela diz que todos aqueles que creram, que receberam que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Messias, que Ele é a luz dos homens, que Ele dissipa as trevas, que Ele ilumina o caminho dos homens, daqueles todos quantos o receberam e creram nisso, Ele deu o direito de ser Filho de Deus. Então não se iluda,
Não se engane, a Bíblia, ela é verdade absoluta, mas ela tem que ser entendida e lida e compreendida e aplicada 360 graus. Não é uma parte vai te fazer correr bem nessa longa estrada da vida, mas ela completa, vai iluminar o seu caminho em Cristo Jesus. Não existe todos somos filhos de Deus. Todos somos criaturas de Deus. Direito de ser chamado filho de Deus é para aqueles que confessaram, que receberam que Jesus é a luz do mundo, que Jesus é o Salvador, que nós merecemos o inferno, mas Ele morreu por nós e nos deu o direito, então, de sermos filhos de Deus e um dia reinarmos com Ele. Então, essa longa estrada da vida, ela pode ser eterna para aquele que deixa Jesus iluminar o seu caminho, porque Ele é o caminho, Ele é o próprio caminho. E Ele é verdade absoluta, e então Ele é a vida eterna. Fica essa mensagem, medite nisso e absorva, medite, leia, coma, viva dia e noite. Essa palavra maravilhosa que é lâmpada para os nossos pés e também luz para o nosso caminho. Fique com Deus e viva nessa esperança que é Jesus.